Pode ficar aí, irmãos. Agora o grupo misto, vem, irmãos. Na fé de Abraão, eu fiz o meu. Vamos, irmãos. Grupo misto. Você vê o grupo misto rapidinho. Na fé de Abraão, eu fiz o meu escudo. Na pedra angular, eu fiz a festa e tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Com este povo, Satanás não pode não. Quem vai à frente é Jesus, o capitão. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Vamos lá, irmãos, vamos. Aleluia. Aleluia. O grupo misto, Remidos de Cristo, sal da igreja com a paz do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morreu. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso vê-lo amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso vê-lo amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos,
Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Senta, meus amados, que a pouco já iremos ministrar a palavra de Deus. Vai ministrar a palavra do Senhor nesse tempo tão oportuno que o Senhor nos concedeu. Quero aqui convidar a minha esposa para ter a sua participação nesta noite. Não quero dizer nesta noite, mas nessa época. Uma época tão bem sucedida para todos que creem na sua boa palavra. Glória a Deus, eu cumprimento a amada igreja da Santa Paz. Glória a Deus! Ele já louva um louvor que todos conhecem. Glória a Deus! 291 de cruz. Gostaria que toda a igreja louvasse juntos. 290. Glória a Deus!
cruz. Quando Jesus estava ali com aquela cruz pesada, levando por causa de mim, de você, por nossos pecados. Então, nessa noite, o Senhor deixa uma mensagem. Igreja, nós, como servos e servas de Deus, aqui nessa mensagem da cruz, ele fala do amor, do perdão. Que não adianta nós se apresentar como crentes, como servos de Deus, de ter um coração ainda que não perdoa seu próximo, seu irmão. Não ora pelos que nos ofendem, aqueles que nos caluniam, aqueles que andam com a sua... Não ore por eles para que o Senhor tenha misericórdia. Faça como falei em Efésios 6:10, que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas sim pelas potestades. Muitos de nós hoje vamos tomar do corpo e do sangue de Cristo e precisamos estar lavados, limpos, restaurados. Nossos olhos têm que estar olhando somente para Cristo. E quando você vê alguma coisa que não lhe agrada, olhe para Deus, Senhor, tenha misericórdia daquela alma. Não julgue ela, porque o único que tem poder para julgar o homem é o Senhor. Eu aqui louvando esse louvor, eu lembrei quando eu era criança, e ali meus pais eram espírita, né? Porque disse que era católico, não devia mais o espiritismo. Mas eles tinham, a gente jejuava, a gente fazia as coisas sem nem saber por quê. Eu lembro que tinha procissão na Sexta-feira Santa e a gente ia, subia num Monte Calvário lá, chamava o Monte da Santa Cruz, e todos levavam uma pedra bem grande nas costas, porque eles achavam que são a ignorância da igreja, que não conhece a palavra. Eles achavam que subir naquele monte, eles iam o pecado, né, ser perdoado. E olha só, subia aquela procissão, cada um com a pedra maior que a outra. E eu, como era ainda criança, tinha uns 7 anos de idade, a pedra que eles estavam para a gente levar era mais leve. E cada ano levava uma pedra mais pesada. Então, igreja, porque não conhece o poder da cruz. Eles não conheciam que Jesus morreu, derramou sangue carmesim pelos nossos pecados. Então, tem aqueles rituais que não conhecem. Não é para nós, não é porque eles não conhecem quem é Cristo. Quando o homem e a mulher conhecem realmente quem é Cristo, ele fala: Senhor, antigamente eu andava no mundo do pecado, mas o Senhor me alcançou. Eu creio que o Senhor também vai alcançar aquela alma. Eu não vou jogar pedra, não vou julgar, eu vou dizer: Senhor, o Senhor foi tão misericordioso comigo, então hoje eu te conheço, eu sei que me salvo. Eu creio também que o Senhor vai salvar meu filho, meu parente, minha parentela, porque ainda não te conheço. É dessa maneira que nós precisamos ver os outros que ainda não conhecem Cristo e apresentando Cristo para eles com o nosso testemunho, porque o Senhor é quem faz a obra, não é eu nem você, é o Espírito Santo de Deus. E que nessa noite estejamos prontos, com o coração puro, limpo, perdoador. Porque não adianta, né, igreja, se nós não tivermos um coração que perdoa. É isso que o Senhor fala, porque Ele naquela cruz levou nossos pecados, foi moído por pessoas que não mereciam. E quando eu vejo uma pessoa dizer: ó, aquele ali é um perdido, não tem jeito, para Jesus tem sim. Só é a pessoa do ouvido, ele não olha o tamanho do pecado do homem. Ele olha para ela. Quando o homem olha para ele, se arrepende dos seus pecados. Ele salva, ele liberta, ele transforma. Esse é o Jesus que eu conheci. E eu amo Jesus por isso, porque ele ele me viu lá no lamaçal do pecado e me trouxe para perto dele. E por isso aqui nessa noite eu creio que muitos também foi assim. Jesus primeiro ele veio, ele é o pecador dá ouvido a voz dele, ele restaura, ele transforma. Assim como fez com o ladrão na cruz. Glorioso, vamos orar, igreja, pelos nossos irmãos. Orar pelos doentes, os aflitos, porque são muitos nessa noite no hospital. Orar pelos enlutados, orar pelas nações, orar pelo nosso Brasil,
orar por todos os homens da terra. Glorioso Deus Santo, aqui estamos, Senhor, te pedindo, Senhor, perdão dos nossos pecados, da nossa falha, sabendo, Senhor, que não somos nada diante de Ti. O único que é digno de louvor, de adoração, Senhor. Aquele, Papai amado, que deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz do Calvário. Não olhou para trás, Senhor, olhou somente para o homem e para a mulher, para que eles venham, Senhor, conhecer a Ti. Oh, bendito seja o Teu nome, seja conosco, seja com Tua igreja, os Teus céus. Eu também te apresento a nossa nação brasileira, todas as nações da terra, o nosso povo Israel, meu Pai. Todos os homens da terra necessitados do Teu socorro, da Tua misericórdia. Os que são, meu Pai, dos hospitais, aqueles, Senhor, que estão, Papai amado, gemendo e chorando, e aqueles que são lutados, Senhor, porque perderam o ente querido, mas o Senhor tem poder para derramar o Teu bálsamo, a Tua unção, Pai amado, Pai de encontro. Os Seus servos que estão, meu Pai, nas UTIs, Senhor, incubado, porque são em suas casas, Pai amado, coloca as Tuas mãos, dá o escape, Papai, entrega a Tua igreja nas Suas mãos. Todos os Teus filhos que se faz presente, Jesus amado, seja com eles, Senhor, seja conosco. Nos abençoa nessa noite, abençoa o Teu servo que vai trazer a palavra. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade. Abençoa a saúde dele, abençoa nossas vidas, Senhor. Seja conosco nessa noite e todos os dias. Oh, poderoso Santo, cuida de nós. É isso, Jesus, que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O irmão Flávio costuma recolher no fim as ofertas, como o irmão costuma fazer. Pode. Chega mais alguém, se trouxer, não é? Coloca no local determinado. Então, quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus com agradecimento, com amor, com alegria em cada coração. O que devemos fazer antes de ofertar, irmãos? Pedir perdão e liberar perdão. Qual é o pecado que alguém comete quando não perdoa? A Bíblia diz claramente que quem não perdoa já vive vencido por Satanás. Compreenderam? A Bíblia fala, não sou eu. Quem não perdoa vive vencido pelo diabo. Por isso que quando nós pedimos perdão a Cristo, Ele tem esse compromisso solene de nos perdoar, isto é, com juramento, para que em tudo Ele foi e é vencedor. E nós também, repetindo a palavra, sabemos, o pecado de quem não libera perdão. O pecado de quem não perdoa. Já leu na Bíblia? Está lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 2, versículo 10, 8, 9 e 10. O perdão não é liberado. Alguém pode dar a canonização que quiser, ou o título que quiser de santo, que Deus está na sua vida e assim por diante, confiar, mas biblicamente falando, quem não perdoa é vencido pelo diabo. Verdade, misericórdia mesmo, mas assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Uma realidade, sabe que o que não perdoa é um pecado que ele comete e não dá testemunho da salvação. Se não dá testemunho da salvação, também não tem salvação. Não é em troca da salvação, é um testemunho que Jesus nos perdoou de uma maneira toda precisa. Então, quem pode ajudar, ajude com a sua oferta, ajude com amor, com alegria, com graça em cada coração.
É bom nós estar bem esclarecidos na palavra, não é? Aleluia. É importante porque a consciência, ela nos acusa ou nos justifica. Coração junto, é uma realidade. Senhor Deus, Pai poderoso, em Cristo Jesus, teu amado Filho, Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, perdoa nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, Senhor da glória, com o poder da tua palavra santa e poderosa, Deus de amor e de bondade, e assim, meu Senhor da glória, receba, meu Deus, as nossas ofertas, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro. Meu Deus, meu Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. E graças ao Senhor nosso Deus. Tem também os envelopes, alguém coopera, por favor? Alguém pode passar os envelopes? Louvado ao nome do Senhor da glória. Alguém pode passar o envelope aqui, por favor? Passe já. Se quiser pegar, já. Assim que Deus preparar, trará. Ele, na verdade, prepara tudo primeiro. Quem sabe? Ele prepara tudo, ou é nós que fazemos primeiro? É Ele que prepara tudo primeiro, o Senhor da glória. É uma realidade nessa palavra. Pregue aí que Ele é o primeiro em tudo, para não usar inversão de valor. E espero que nós vamos já meditar nesta palavra, a palavra de Deus, os privilégios dessa época presente na vida de cada membro que aceita Cristo, a palavra dele como Senhor, como Salvador. Glorificado é o nome dele para sempre. E pegue, assim que Deus preparar, trará ou da próxima ceia, se Deus quiser, paga, porque como nós sabemos, hoje a obra tem despesa. E Deus toca em cada coração para que o trabalho nessa época. Tem época que o Evangelho não precisa de dinheiro, tem época que não tem despesa. Quando João Batista começou seu ministério, ele pregou para a nação toda sem usar verba. Um homem só pregou para uma nação, João Batista. Não é isso? Jonas também pregou para uma nação sem usar verba. Mas nos dias atuais tem salões alugados, assim por diante, com outras despesas. E assim nós vamos continuando. Igual diz o hino da Rude Cruz, Sergio, Mensagem da Cruz. Existem 3 tipos de cruz, quem sabe? 3 tipos. Sabe não? Existem 3 tipos de cruz. A cruz de cultura grega é tipo mais tarde com pequena travessa em cima. Cultura grega. Existe a cruz chamada Cruz de Santo André. Já ouviu falar? Quem conhece bem encruzilhadas, onde dá perigo de conflito em trânsito, lá tem a cruz transversal. Já viu, não? Tira a carta do motorista, tem lá no livrinho, não é? E existe a cruz de cultura romana. Essa cruz de cultura romana foi a cruz que foi crucificada a Cristo. A cruz bem condizente com a estrutura do homem. A cruz de Santo André é meio transversal, como já disse. A cruz grega e a romana tem justamente o desenho, o detalhe do homem. Por isso que Jesus morreu de braços, crucificado em uma cruz de modelo
Porque quando se fala de perseguição, tem muito fundamento em dizer sobre isso, sobre essa cruz Babilônia, que desde o princípio do ministério de Daniel, já houve a perseguição para barrar as pessoas. E quando Babilônia foi desmoronada, foi soterrada pelo mar, então o mesmo costume veio para hoje. E essa cruz foi aquela cruz que Jesus foi crucificado de braços abertos, convidando a todos à segurança, salvação nele. Já vamos aqui meditar na palavra de Deus, que no capítulo 10 de Lucas, verso 24. Depois nós vamos fazer um retrospecto em Mateus 11:11. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Lucas 10, verso 24. Glorificado é o nome do Senhor da glória. 10, 24. O Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Capítulo 10 e versículo 24. Aleluia. Encontraram? Diz aqui a palavra de Deus. Em verdade vos digo que muitos dos profetas e reis do passado desejavam ver o que vós vides e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Aí na sequência diz: mas bem-aventurados os vossos ouvidos porque ouvem, e os vossos olhos porque veem. No capítulo 11 de Mateus, voltando um pouquinho atrás, vamos analisar o que diz a palavra. Esses textos chamam Lamentações. Lamentações de Jesus. Jesus lamentando sobre oportunidade e épocas e pessoas. Oportunidade, épocas e pessoas. Louvado é o nome do Senhor da glória. Encontraram? Capítulo 11, verso 11 do Evangelho de Mateus. Podemos ler? Diz aqui a palavra de Deus. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Pode sentar que nós já oramos. Nós vamos estar nesta palavra. É bom que as irmãs meditem. É bom que medite, não bata palmas, porque é lamentação. Quando o texto é de lamentação, não se pode louvar. Como vemos, o nosso culto, ele é um culto racional, o raciocínio do certo. Quando os discípulos prestaram relatório a Cristo sobre os benefícios que eles tinham feito, que eles tinham feito no nome de Cristo, ele expressou: esta é a época da oportunidade. Porque o que vocês estão vendo, o que vocês estão realizando, a posição que vocês estão, quando lá no Antigo Testamento a salvação foi revelada
E os que receberam a revelação tiveram contato com o futuro, mas não para eles. Chama-se o futuro do aperfeiçoamento dos que recebem a palavra. Muitos desejavam ver o que os discípulos estavam vendo e não viram. Ouviram o que eles estavam ouvindo e não viram. Porque o que mais atrai-nos é a salvação em Cristo, o seu ministério realizado e a sua revelação transparente em cada coração. O resumo geral, o benefício referente aos que recebem a sua palavra. Mas antes ele tinha lamentado também sobre João Batista. João Batista foi um homem maior do que todos os profetas. Suas mãos apalparam a Cristo, as suas mãos tocaram na palavra da vida, batizou Jesus, foi o intermediarista entre a lei e a graça. João, para quem não sabe, significa Senhor da graça, transmitindo o povo da lei para que recebesse a graça. Quando a lei dizia, a alma que pecar esta morrerá. Aí João, trazendo outra visão de libertação, disse, arrependei-vos que é oferecido o reino dos céus. Glória a Deus! Aleluia! Mas Jesus lamenta que entre os que mulheres nasceram, não houve um semelhante a João, mas o menor no reino dos céus será maior do que ele. Sabe por quê? Se todos observar o tempo e a visão da palavra e o progresso que trouxe a palavra para o povo do Novo Testamento, dá para compreendê-lo a lamentação de Cristo sobre João Batista. Deus abençoe o profeta. Quem dá um copo de água no lugar de profeta, recebe pela mão do profeta. Assim é verdade. Os privilégios da salvação, olhando diretamente para Cristo, é uma obra realizada nele. E por ser uma obra realizada nele, a revelação foi dada ao povo do passado. Mas Jesus nascendo, a revelação, Cristo nascendo, Cristo crescendo, realizando o seu ministério e também sendo massacrado, vituperado, sendo ele assim depois morto, ressuscitado e por fim glorificado. O que é que significa essa demonstração? Que todos os que recebiam a palavra recebiam a revelação e eles ficavam totalmente influenciados naquela obra. Eu quero que o irmão Flávio, mesmo se ele quiser, leia aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 ao 9. Tem mais versículos, mas é importante para chegar à conclusão hoje, a época que nós estamos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 ao 10, melhor dizer. Aleluia. Depois, resumindo 12 também. Graças a Ele, ao Senhor. 1 versículos 8, 9, 10. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exaltam com uma alegria indescritível, cheia de glória.
versículo 12, diz que não era para eles, não é? A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviados do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Isto. Então, eles recebiam a salvação na época mesmo da lei, mas a revelação era integralmente na graça, de tal maneira que eles perguntavam, era uma revelação transparente para os salvos hoje, e lá no passado também, a visão da cruz em Cristo, a sua obra realizada. E eles perguntavam, olha, mas o sofrimento que Jesus há de passar, e a glória que há de revelar, nós estaremos lá com ele, será parecido com aqueles tempos nossos, que perguntavam eles. E o mesmo Espírito de Deus que estava nele, o mesmo Cristo, dizia, não é para vocês, é para o povo do porvir. Aí Pedro, animando e reanimando a igreja que estava em Roma, em Babilônia, demonstrava e ministrava essas coisas sobre as vantagens do Novo Testamento que o povo do passado não tiver. E ainda o seu sofrimento e a glória que havia de seguir. Mas nós sabemos que a aceitação da salvação, ela é um imã que nos atrai em Cristo. Nós queremos participar de todos os eventos realizados que está revelado na palavra. E lá no Antigo Testamento, o que estava revelado, eles desejavam estar juntamente com Cristo. Mas foi dito, não para vocês, mas para outros. E tal, que haveria de vir. No caso, Pedro estava demonstrando, compreendendo o tempo, dizendo, é para vocês, é para mim, é para nós, esse tempo concluído, dessa tão grande salvação. E Cristo Jesus, ele lamenta sobre João Batista. O homem, como já disse, um homem que sem dinheiro, sem cooperador, enfim, um homem pregou para uma nação. Imagina o potencial que ele tinha falado, que ele possuía de Deus. E diz Lucas no capítulo 3 que toda a Judéia veio ter com João Batista, ouvindo a pregação do Evangelho do arrependimento e sendo batizado por ele. João Batista foi comentado pelo anjo Gabriel, acerca de João Batista, no ministério de Zacarias. Foi comentado pelo ministério de Malaquias, capítulo 4, verso 6. E assim ele estava muito bem destacado como o Senhor da Glória disse, o maior profeta da época, intermediarismo. Mas ele lamenta, mas o menor no reino dos céus será maior do que ele. Por quê? Não sei se toda a igreja conhece o que vocês possuem, conhece? Não? Se não conhecer, um joga para lá, outro joga para cá e vai assim, não sei se dá certo. É preciso conhecer. Biblicamente falando, um membro do Novo Testamento, redimido pelo sangue de Cristo, ele tem uma possibilidade, um potencial acima dos sacerdotes do Antigo Testamento. Sabia disso? Não? Analise bem. Agora, João Batista, ele pregou o Evangelho e quem morreu primeiro foi ele ou Cristo? Para entender a interpretação que a palavra está falando aqui. Foi João. Não foi João? Foi João, né? E todos que morreram antes de Cristo foram salvos e não foram aperfeiçoados. Porque a perfeição clássica está justamente na aceitação
no revestimento que Ele nos deu para testemunho e no assentar na mesa com Cristo Jesus. Jesus chama os 12 discípulos, senta na mesa, celebra a ceia, a primeira ceia do Novo Testamento. Pergunta para a igreja: João Batista estava lá? É isso que Jesus quer dizer. Estava? Quem lê, examina, sabe para decifrar que é capítulo 14 de Mateus. Glória a Deus. João Batista foi morto antes. Foi. Jesus foi levado ao Calvário. Jesus foi ao Getsemane, a onisciência da cruz, onde suou gotas de sangue. João Batista estava presente? Isso é diminuição de potencial, para quem não sabe, não parece tanto. Mas se o cristão soubesse, todos soubessem o que eles possuem hoje, eles não cessavam nem mesmo em pensamento em dar graças. Mas dentro da razão que funciona hoje, segundo a Bíblia Sagrada. Jesus foi crucificado, como sabemos. João Batista estava na época, perdeu essas oportunidades e não graduou-se o valor da palavra em tudo está na obra realizada de Cristo, o Senhor da glória, em prol da sua igreja. As mulheres chegam ao túmulo e o anjo tira a pedra. Para qual finalidade? Será que Jesus não estava lá? Para Jesus poder ressuscitar, sim ou não? Sim. Não. Não. Já tinha sido. Ele venceu a lei do regime fechado. Ele ressuscitou e a pedra ficou no lugar. Só que essa notícia não chegou a João Batista. Mas foi ele que pregou, Jesus, o Senhor da glória, que viria tirar os pecados do mundo. Para os fariseus religiosos, extremistas, ele apontou o dedo. Raça de víbora. Para os mais simples, ele expressou: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Para os religiosos extremistas, ele estendeu o dedo: raça de víbora, que a ensinou a fugir da ira futura. Mas no capítulo 1 do Evangelho de João, ele estende o dedo, aponta para Jesus, dizendo: eis lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com discernimento suficiente, glorificado é o nome do Senhor da glória. Que permissão! Por 2 vezes ele testemunhou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que, relacionado a todos os testemunhos que João deu, tudo aquilo acerca de Cristo, tudo aquilo que sucedeu com Jesus, João não participou. E quando você perde os eventos, automaticamente, a não ser por motivo justo, há uma diminuição na graduação até espiritual, biblicamente falando. O Batista ofereceu ao povo pedindo que arrependimento, ou seja, pregou pedindo ao povo que se arrependesse. E ele disse: porque o reino dos céus está chegado. É chegado. Agora, segundo a Bíblia, quando que começou o reino dos céus permanente? João Batista não viu Jesus morto e ressuscitado. Ele não viu Jesus 40 dias pregando o Evangelho de Covid, aí a Jerusalém. Quando Jesus subiu, João Batista viu Jesus subindo? Não. Estava morto. Vou repetir a frase, biblicamente falando: todos que morreram antes de Cristo
foram salvos e não foram aperfeiçoados. 10 dias depois que Jesus subiu, o que aconteceu em Jerusalém? Cumpriu a profecia de João Batista, confirmada por Cristo, o reino dos céus chegou com permanência. Glória a Deus! E foi além de Jerusalém, chegou até você, até o seu coração, até o meu coração. O reino dos céus existindo com permanência, uma vez por todas, sobre os que perseveram na palavra. Sabe o que significa esse tempo? Sabe o que significa? O reino de Deus chegar? É uma vez Deus entrar no coração da pessoa através de Cristo e fazer com que a pessoa possui 3 posições, 3 ministérios. Parece que para muitos valorizar está difícil. Não sei porquê, mas a Bíblia mostra assim. E analisa um pouco o Antigo Testamento com aquele ardente desejo, dizendo: olha, eu quero sentar na mesa com Cristo, eu quero estar lá ao pé da cruz, eu quero ver o túmulo vazio, eu quero atender a escuridão das 6 horas, de meio-dia às 3 da tarde. Eu quero ver o movimento dos terremotos que demonstra morte igual esta nunca houve na vida. João Batista não viu, mas nós estamos aqui para testemunhar. Veja bem, e tudo isso sucedeu. Mas João Batista, quando João Batista morreu, ele tinha participado da ceia? Tinha? E qual a definição sobre esta palavra? Aonde a pessoa ela é graduada através do sangue de Cristo Jesus, o Senhor da glória, mas dentro da razão bíblica. Às vezes você comenta assim: irmão, hoje você tem 3 ministérios, só da morte de Cristo para cá. E a pessoa às vezes fica pensando que é isso. Hoje, no Antigo Testamento, nenhuma pessoa possuiu a graduação que temos hoje, somente Moisés e Samuel, que era o tipo de Cristo. Hoje nós somos sacerdotes. O que mais? Estão compreendendo? E profeta. Só que muitos, não sei se não descobriram, desprezam o seu ministério, deixam alguém só contando aquelas passagens aventureiras. Mas não. Hoje, por isso que o Senhor Jesus lamentou sobre os reis e os profetas justos do passado, que desejava possuir o que nós possuímos hoje, e não foi possível, porque tudo isto só foi resumido depois que Jesus morreu. Valorize o que você tem. Por isso que o Espírito de Deus, ele veio fazer morada na vida de cada pessoa, mas somente da morte de Cristo para cá. Os profetas queriam obter um resultado de Deus, transmitir ao povo. O Espírito, eles oravam, ouvia música sacra, e o Espírito Santo via sobre eles, realizava a obra e saía. Ficava só a saudade. Hoje é assim? Hoje é assim? Louvado seja Deus. É importante, irmãos, avaliar o que Deus te deu. O que Deus nos deu. Hoje é assim não. O Espírito Santo faz o quê? Não precisa ler, precisa? Se o irmão Flávio quiser ler, o irmão, mas João 14, verso 23.
João 14, 23. Essa é a Aleluia. palavra de Deus. Lê para nós o Evangelho de João 14, 23. Hoje é para todos. Irmãos, a revelação hoje é para todos. É para mim, é para toda a igreja, é para todos os membros, porque esse tríplice ministério é o que testemunha da morada 100% do Espírito Santo permanente. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morar. Não sei se está difícil a pessoa compreender isso. Porque quando duas pessoas participando da morada do Espírito Santo, elas tecem bons comentários na Bíblia Sagrada. Morada. O Senhor da Glória veio trazer essa propriedade sobre o Espírito Santo em nós, permanente, mas só depois que ele subiu. As instruções do capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 15, 16, sobre a época que haveria de vir. Agora hoje, essa época veio. O Reino dos Céus foi inaugurado 10 dias depois que Jesus subiu. E ali os que estavam reunidos em oração, 10 dias oraram, homens e mulheres, e de repente veio o Espírito Santo, está cumprindo esse versículo que eu não lembro. Completa o versículo 26, irmão, no mesmo capítulo. Aleluia e glorificado é o nome do Senhor da glória. 26, no mesmo capítulo 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Isso. Ele fará lembrar de todas as coisas. Esse aí é o título da unção que liberta. Glória a Deus! Aí a pessoa recebeu na nova campanha a unção que liberta. É a interpretação da palavra, a unção que liberta. Louvado é o nome do Senhor da glória. Esse tempo e todo o tempo da ceia, a pessoa já tem essa definição de perdão devido ao revestimento atribuído a todos que chegam na sua palavra. Aí daí para cá, cada membro recebeu a unção do Santo. Glória a Deus! Santo Jesus! Como nós estamos no horário, não vou atrasar também. Se o irmão quiser dar uma olhada em 1 Pedro 2, 1 João 2, 20. Glorificar a Epístola de João. Louvado e glorificado é o nome do Senhor agora. A Bíblia porque revela a verdade, e a verdade é o que nos liberta. Oh Deus maravilhoso! Aí a pessoa tem a unção do único santo, Jesus. Primeira Epístola de João 2, versículo 20. Depois eu não leio o 27 também, versículo 27. Glorificado é o nome do Senhor na glória. É lindo a palavra. Capítulo 2, versículo 20, depois o 27. Ou se o irmão quiser ler corrido do 22 ao 27, mas do 20 ao 27 não é tanto prolongado. Glorificado é o nome do Senhor. Ó, coisa linda você viver com a palavra, crer na palavra, se liberto pela palavra. Mesmo que você esteja sozinho em determinado local, a palavra está presente e ela não se dá. Mas você tem a unção que vem do Santo. Do Santo, singular, Santo Jesus. Vem do Santo. E todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade. É perigoso. Mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele
na prática, o versículo 27. Isso. É o versículo 27, no capítulo 2. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Quando que essa unção permanente na na vida de cada membro do corpo de Cristo começou? 2:27. Hã? Glória a Deus. No dia de... Quem sabe o que é Pentecoste? Ninguém? A palavra Pentecoste, para quem não sabe, significa festa dos 50, biblicamente falando. O resultado está em Deuteronômio 16 e Levítico também, capítulo 23. Aí era 50 dias depois que eles participaram da Páscoa, fazer as colheitas e separar as primícias, e no dia 50 eles levavam. Então, é por isso que a igreja, nós precisamos examinar a Bíblia, porque na época da Páscoa, Jesus, como Cordeiro Pascual, estava morto, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou, ficou 40 dias fazendo convite para que o povo fosse para Jerusalém, segundo as Escrituras. Mas 10 dias antes de chegar ao Pentecostes, ele se ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém. E assim sucedeu. E no dia de Pentecostes foi inaugurado o reino dos céus e também a ressurreição de Jesus. Inaugurado o reino dos céus em cada coração que vai aprendendo a palavra, vai recebendo a palavra. Então ele tem esta unção